Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 27, objeto de conhecimento, linguística textual, regularidades de gêneros textuais, blocos de composição e estilísticos, condições de produção, circulação e recepção de textos, relações lógico-discursivas, coesão e coerência em textos orais e escritos nos diversos gêneros. Nosso detalhamento, reconhecimentos dos elementos linguísticos que constituem marcas de diferentes gêneros, identificação das relações entre partes do texto, tema, tese, argumentação, continuidade e relações lógico-discursivas nas práticas artísticas, corporais e verbais. Então, vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre organizadores textuais. Organizadores textuais já está dizendo que o que organiza o nosso texto, então nós vamos falar também de texto, lembrando que texto é uma unidade. Tem um monte de palavras, certo? Palavras que vão ser organizadas em frases, que vão ser organizadas em parágrafos, certo? E tudo isso tem que ter uma conexão. E a gente faz essa conexão de forma organizada. Então, os nossos organizadores textuais é como se fossem as placas de trânsito. Quando a gente está na rua, tem placas dizendo se a gente pode seguir, se não pode, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para trás, não tem ali nos orientando? A mesma coisa acontece dentro do texto. Nós temos organizadores que vão nos mostrar a continuidade desse texto, fazendo uma sequência de tempo, reafirmando uma informação ou negando essa informação, dando um posicionamento na questão do tempo, se foi ontem, se foi recente. Então, vejo que eles vão mostrando um passo a passo, deixando a nossa leitura de forma mais clara, linear, certo? Então, para isso, eu vou apresentar um texto para vocês. Presta atenção, olha só. O encontro das águas é um fenômeno natural fascinante. Dois rios de características distintas se encontram, se misturam. A união dos dois rios não ocorre de imediato. Eles seguem correndo lado a lado por vários quilômetros, com suas águas ainda visivelmente separadas. Acontece devido às diferenças nas propriedades físicas e químicas de cada rio. O encontro das águas não é apenas uma maravilha visual. O encontro das águas é um reflexo da complexidade dos ecossistemas aquáticos que, ao se encontrarem, geram uma série de mudanças no ambiente, impactando a fauna e a flora local. Muito bem. Então, vejam aí no texto que ele tem, assim, a gente consegue entender o que está acontecendo, mas se a gente for ver, perceba que ele fala muito assim, o encontro das águas, ele repete bastante esse elemento, tem muita pontuação, percebem que vocês conseguem perceber que entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra, tem um ponto, ao invés de ter ali uma ligação, para deixar mais assim, fluir o nosso texto, dá ali para entender, mas tem pausas constantes. Certo? Agora vamos verificar o mesmo texto, só que agora com uma conexão melhor, uma organização melhor. Vejam só. O encontro das águas é um fenômeno natural fascinante em virtude de dois rios de características distintas se encontram e se misturam. A união dos dois rios não ocorre de imediato, pois
eles seguem correndo lado a lado por vários quilômetros, com suas águas ainda visivelmente separadas. Isso acontece devido às diferenças nas propriedades físicas e químicas de cada rio. O encontro das águas não é apenas uma maravilha visual, mas também um reflexo da complexidade dos ecossistemas aquáticos que, ao se encontrarem, geram uma série de mudanças no ambiente, impactando a fauna e a flora. Então, preste atenção, vamos ver aqui. Vocês viram que dessa vez tem alguns conectores, né, uma organização diferenciada. Então, vamos voltar aqui. Então a gente começa aqui, Em virtude de... Percebam que ele faz uma ligação. O encontro das águas é um fenômeno natural fascinante, em virtude de 2 rios de características distintas. Então, vejam que em virtude vem para auxiliar na explicação. Em virtude de, a união dos 2 rios não ocorre de imediato. Por que não ocorre de imediato? Porque eles seguem correndo lado a lado por vários quilômetros. Vejam que aqui os nossos conectores estão ajudando, auxiliando na explicação desse fenômeno. Aí, presta atenção, por vários quilômetros, com suas águas ainda visivelmente separadas. Aí eles usam, isso, um pronome demonstrativo. Isso acontece devido às diferenças nas propriedades físicas e químicas de cada rio. Percebam que agora o isso, o que é o isso? Ele está se referindo ao quê? A uma informação que já foi dada. Então, o isso é o quê? Ele está dizendo assim, que o que já aconteceu. Por que isso acontece? Por que as águas ficam ali visivelmente separadas? Então, vejam que o isso faz uma retomada do que já foi mencionado. Então, vocês conseguem perceber que dá uma direção? Olha aqui, eu também esqueci de falar esse conectivo aqui, essa organização, quando fala de características distintas, se encontram e se misturam. Percebam que antes tinha um ponto bem aqui no primeiro texto que a gente viu, na organização do primeiro texto. Aqui colocou um E, por quê? Elas são distintas, se encontram e se misturam. Vejo que esse E ali, ele está dando ideia de adição. Tá? Da ideia de adição, uma soma. Então, elas não simplesmente se encontram, como também se misturam. Ou seja, em algum ponto vão se misturar, porque a gente acabou de verificar que não é de imediato, se encontrou, né? Faz algum ponto, tá bom? Então, isso são os nossos organizadores textuais, porque eles vão organizar e vão também auxiliar, tá bom? Ali no entendimento do texto. Porque é isso que ele faz, eles vão auxiliar. Olha, vem para cá. Tá vendo? Isso aqui que eu estou explicando é disso aqui, que eu acabei de mencionar, que foi o caso do isso, tá? Então, ele retoma algo, como ele pode apresentar ali, ele pode usar um termo, uma palavra, uma expressão, para introduzir uma informação ainda. Então, tudo isso eles ajudam ali a dar a nossa clareza, coesão e a coerência do nosso texto. Agora, vamos conceituar o que são os organizadores textuais. Vejam só, já expliquei, mas vamos ler aqui, né? Os organizadores textuais são palavras ou expressões usadas para estruturar o texto, criando conexões e gerando significados. Então, percebam que eles vão ali estruturar, vão organizar, ligando, e não vai simplesmente ligar, eles vão contribuir com o entendimento desse texto. Como eu acabei de mostrar ali o E, né? O E está dando ideia de soma, o pois está dando a ideia ali de explicação, ele está explicando esse fenômeno, tá bom? Eles dão ao texto o quê? Clareza, coesão e engajamento. Veja como ele contribui para o nosso texto. É importante, quando a gente escreve um texto, tem que ter clareza, porque o objetivo da escrita é comunicar. Então, se eu escrevo um texto que não tem clareza,
está bagunçado e a pessoa que vai ler não compreende, eu não alcancei o meu objetivo, que é me comunicar, passar a informação. Então, os organizadores vêm para isso, para dar clareza, coesão e engajamento. Certo? Então, quando a gente fala de texto, de organização textual, de clareza, de conexão, não tem como a gente não falar de coesão e coerência. Vamos relembrar o conceito? Vejam só, coesão é a ligação entre as partes do texto e a coerência é o sentido lógico do texto. Então, percebo que os dois textos que nós apresentamos, eles tinham coerência, certo? Tanto o primeiro texto, que não tinha nenhuma palavra destacada, porém, eles não tinham muita coesão. Eles estavam assim, 100% sem coesão? Não, eles tinham, porém, ele botou muito ponto, onde nós poderíamos ter utilizado o quê? Conectores, organizadores textuais. Quando eu apresento o segundo texto, já com as palavras destacadas, que são os nossos organizadores, o nosso texto ficou mais fácil de ler, acrescentou significados. Então, o segundo texto, eu posso dizer que ele tinha melhor coesão, que eram as ligações, e melhor coerência. Tá? O primeiro texto ele tinha coerência, mas não tinha uma coesão tão aplicada. Então, é importante fazer as conexões para deixar o nosso texto fluir, certo? E aí, eu vou apresentar para vocês agora alguns, tá? Os principais organizadores textuais que a gente encontra no texto e muitas das vezes a gente não se dá conta da importância e quais são os nomes, qual é a função dele ali dentro do nosso texto, certo? Então, vamos lá. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é a sequência temporal. Como é que eu posso apresentar a sequência temporal dentro do texto? Vejam aí quais palavras que eu posso utilizar. São só essas? Não, porque como eu estou falando para vocês, são os principais, tem mais. Então, quando eu quero indicar uma sequência temporal, eu posso usar a palavra antes, durante, então, depois, em seguida, tá? São algumas palavras que eu posso indicar temporalidade no meu texto. Então, vejam aqui o exemplo. Durante a pandemia de Covid-19 em 2020, a sociedade se viu diante de uma preocupação central. Os profissionais de saúde estavam preparados para enfrentar emergências sanitárias? Além disso, um problema antigo continuava presente: a falta de humanização no atendimento, uma queixa recorrente nos serviços do SUS há décadas. Então, vejam só, vamos voltar lá para a nossa cartela. Isso, então vejam só. Que esse trecho, esse exemplo aqui que a gente deu, falando sobre a questão da pandemia, vejam que ele dá uma marca temporal, uma sequência temporal. Essa aí, ó, durante a pandemia de Covid-19 2020. Então, vejam que eles utilizaram uma expressão inteira. Eles usaram durante, eles nomearam aqui a pandemia, né? Então, a gente já sabe que delimita o meu tempo, o meu espaço. A pandemia não durou... a pandemia eu já sei, a pandemia ali foi entre 2020 e 2022, ficou ali, né? Então, aí ele pega e limita ainda mais. A de 2020, porque a gente teve a primeira leva e depois a segunda que veio, então a gente vê que tem até uma divisão. Então, ele delimita ainda mais, marcando a temporalidade da informação dele. Durante a pandemia do Covid-2019, em 2020, poderia ser de 2021, né? E ainda entrou ali um pouquinho de 2022. Certo? Então, aqui é uma organização, onde ele mostra o tempo que ele quer marcar sobre essas preocupações, sobre, inclusive, a questão do atendimento que não era muito humano. Vamos verificar outro elemento aí que contribui para a nossa organização. Nós temos o organizador enumerativo, que a gente pode usar. Quais são as expressões? Em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado, por outro lado, finalmente, por fim. Então, vamos ver agora eles dentro de um texto. A análise do projeto revelou pontos-chave para seu sucesso. Em primeiro lugar, a estratégia de marketing inovadora, baseada em redes sociais e influenciadores, atraiu um público amplo e engajado. Então, veja que ele está falando da questão de como eles fizeram esse projeto.
Ele está mostrando a estratégia. Qual foi? Em primeiro lugar, foi a estratégia de marketing. Se ele pontuou em primeiro lugar, significa que vai vir ainda pelo menos mais um ponto, né? Vamos continuar o texto. Isso permite uma divulgação eficaz dos produtos. Em segundo lugar, olha só, como tem sempre um segundo, porque se ele botou o primeiro, ele provavelmente vai ter um segundo, no mínimo. Pode vir que tenha um terceiro? Pode, mas no mínimo ele vai ter um segundo lugar, como aconteceu. Ó. Em segundo lugar, a equipe multidisciplinar, composta de especialistas em design, tecnologia e comunicação, garantiu uma execução eficiente e criativa. Sua colaboração harmoniosa resultou em soluções inovadoras e de alta qualidade. Esses fatores atribuíram significativamente para o sucesso do projeto, que superou expectativas e estabeleceu um novo padrão para o setor. Então, vejam que ele enumerou, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, a equipe. Então, o primeiro lugar foi o quê? O marketing. O segundo lugar foi quem? A equipe multidisciplinar. E aí ele vem dizendo que foi composta por quem? Por especialistas de vários setores, como design, tecnologia, comunicação. Então, ele vai ali enumerando essas estratégias. Se a gente for prestar atenção aqui, nesse trecho, tem outros conectores, como o isso, que a gente já viu, que o isso retoma uma informação. Né? Então, perceba aí que tudo isso vai dando uma orientação para a nossa leitura no texto. Certo? Então, vamos lá, continuar? Outro organizador, sequência textual. Quais são os textos, as expressões que eu posso utilizar? De início, inicialmente, primeiramente, para concluir, por fim, finalmente. Então, olha só dentro do nosso exemplo. De início, o projeto enfrentou desafios significativos, como limitações orçamentárias e prazos apertados. De início, qual foi os desafios que ele enfrentou? Logo no começo, de início, né? Então, vejam aí que está mostrando uma sequência do nosso texto, tá bom? Vamos continuar a leitura? No entanto, com uma abordagem proativa e criativa, a equipe superou esses obstáculos e entregou resultados surpreendentes, ultrapassando as expectativas iniciais. Então, olha só como marca ali a nossa sequência. Vamos para mais um organizador. Agora é a confirmação de uma informação, tá bom? Quais são esses organizadores? De fato, com efeito, na verdade, sem dúvida, com certeza, essas são algumas palavras que eu posso utilizar dentro do meu texto para confirmar, tá? Usar para uma confirmação de informação. Vejam só. De fato, uma administração organizada pode otimizar os serviços oferecidos. Isto é, os problemas não são apenas financeiros, mas também estruturais. Então, vejam que quando eu uso de fato, eu estou confirmando. E qual é essa confirmação? Eu estou confirmando que a administração organizada pode otimizar os nossos serviços oferecidos. Então, é isso que eu estou confirmando. Que é importante ter uma organização, ter uma administração organizada, porque senão vira uma bagunça, certo? Vamos continuar, então, verificando os nossos principais organizadores? Introdutores de universo do discurso. Então, vão introduzir o nosso discurso. No Brasil, no século XIX, para os ingleses. Então, são os introdutores de universo do discurso. Veja o nosso exemplo. No Brasil, a melhoria da saúde pública é um dos maiores desafios. Então, vejam só, qual é o universo que eu estou introduzindo? No Brasil, nós estamos falando da saúde pública. O desafio da saúde pública, aonde? No Brasil. Então, eu estou introduzindo em que universo, né, em qual local eu estou informando essa dificuldade. Para que essa melhoria ocorra, é fundamental começar a investir em infraestrutura hospitalar e aumentar o número de profissionais
qualificados. Realmente, ó, tá vendo? É uma realidade aqui do Brasil. Aí ele fala sobre a saúde pública e como pode melhorar. Então, ele está mostrando ali a introdução do meu discurso, tá bom? Vamos lá, então, dar continuidade. Agora só. Síntese. A gente já sabe o que é síntese. Síntese, em resumo, sintetizar a nossa ideia. Então, significa que eu abordei algo grande e agora eu vou sintetizar. Eu vou resumir de forma mais simples, né? Então, quais são os elementos que eu posso utilizar aí para indicar essa síntese? Em resumo, em síntese, em suma, em conclusão. Assim, vamos lá dentro do nosso texto agora pegar essas palavras. A pesquisa sobre sustentabilidade empresarial revelou diversas estratégias eficazes. Em síntese, a adoção de práticas verdes, redução de resíduos e investimentos em energias renováveis são fundamentais para uma economia mais responsável e ambientalmente consciente. Então, veja que, olha só, a pesquisa de sustentabilidade, ela revela várias estratégias, diferentes estratégias. Ou seja, são muitas, mas eu vou botar aqui de forma sucinta. Provavelmente, ele colocou somente algumas, já que são várias. Então, ele selecionou a adoção de práticas verdes, reduzir resíduos, né, energias renováveis. Então, ali, ele pegou a síntese, o que ele achou de principal dessas estratégias, tá bom? Da pesquisa. Então, veja que ele, querendo ou não, faz uma retomada de informações, ok? Nós temos também a reformulação como organizador textual. Olha só, quais são os elementos que vão dar essa ideia de reformulação? Isto é, melhor dizendo, quer dizer, mais corretamente, mais precisamente. Então, reformulação. Vou aqui, uma reformulação, vou me corrigir. Então, vejam que eu vou reformular para ficar algo, de repente, mais claro, tá bom? Vamos lá no nosso exemplo. De início, a transição para fontes renováveis enfrenta barreiras tecnológicas. Isto é, a infraestrutura atual precisa ser adaptada. Então, vejam aí que o isto é está reformulando, enfrentando barreiras tecnológicas. Então, o que eu vou reformular? Quais são essas barreiras? Ela precisa se adaptar, né? A estrutura está precisando se adaptar. Vamos, então, continuar. Olha só, a política pública visa promover o desenvolvimento sustentável. Mais precisamente, objetiva reduzir a emissão de gases de efeito estufa, investir em energias renováveis e fomentar práticas ambientalmente responsáveis, garantindo um futuro mais seguro para as gerações futuras. Então, olha, mais precisamente, veja que ele está reformulando, tá? Então, tem que promover o desenvolvimento sustentável. Mais precisamente, olha só, ele está guiando. Qual é? Reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Para a gente poder o quê? Dar um futuro melhor para as nossas crianças, para nossas futuras gerações. Certo? Muito bem. Então, vejam quanto nossos organizadores são importantes e como eles contribuem para o entendimento, para a leitura, interpretação e compreensão do nosso texto. Certinho? Vamos lá continuar? Olha só, reiteração. Como observamos, como já foi dito, conforme já afirmamos. Olha o nosso exemplo. De fato, isso requer cooperação entre governo, setor privado e sociedade. Conforme já afirmamos, investir em energias renováveis é fundamental. Olha só, então, conforme já falamos, então significa que faz uma retomada, porque ele já mencionou. Vamos lá, nós temos também o quê? A explicitação ou particularização. Por exemplo, no caso particular, especificamente, notadamente, ou seja. Então, são alguns elementos que eu posso utilizar, tá bom? A equipe de pesquisa focou em solucionar problemas ambientais urbanos. Especificamente, eles desenvolveram um sistema inovador para a reciclagem de resíduos, reduzindo significativamente o volume de lixo nos aterros sanitários, promovendo uma cidade mais sustentável. Então, de que forma eles fizeram isso de forma específica?
é o sistema inovador, que vai reduzir o nosso lixo, né? Então, veja que o nosso texto aqui base é falando sobre a sustentabilidade do nosso país, do mundo, né? Que é um grande tema que a gente está utilizando agora, a importância da gente fazer as coisas mais sustentáveis para o planeta Terra, para a nossa saúde, né? Vamos lá agora para o descritor de adição. A adição vai acrescentar, vai somar, né? Então, veja quais são os termos que eu posso utilizar. Além disso, também, igualmente, do mesmo modo, pela mesma razão. Vamos no nosso texto, então. O novo projeto de sustentabilidade traz benefícios significativos, como a redução de consumo de água, minimizando o desperdício, implementação de energia renovável, como a solar, a eólica, e um sistema eficiente de reciclagem e reutilização de materiais. Além disso, ou seja, além de todos o que ele já mencionou, ele vai mencionar agora mais coisas. Além disso, promove reduções das emissões de gases de efeito estufa, a conservação de recursos naturais e a educação ambiental para a comunidade. Dessa forma, contribui para um ambiente mais saudável e uma economia mais eficiente. Então, veja que ele acrescenta mais informações, mais benefícios do recurso que ele está falando. Certo? Agora nós vamos para a oposição, quando eu vou falar algo contrário do que já foi mencionado. Os termos que eu posso utilizar: pelo contrário, contrariamente, por oposição. Olha o nosso texto. A previsão era de que a mudança na política econômica afetaria negativamente o mercado. Pelo contrário, as medidas adotadas surpreenderam os especialistas, impulsionando o crescimento econômico, atribuindo investimentos estrangeiros e melhorando a confiança dos consumidores. Então, veja que, pelo contrário, mostra uma posição contrária que mudou em relação à primeira informação. A primeira informação era negativa. Aí ele, não, pelo contrário, vixe, impulsionou, melhorou. Então, mostra uma informação diferente da nossa primeira oração. Certo? Então, agora eu vou trazer dentro de um texto para vocês os nossos organizadores. É um texto assim mais contínuo, né? Vamos lá verificar? A água potável pode se tornar uma miragem. A água é fundamental para a dinâmica da natureza. Impulsiona todos os ciclos, sustenta a vida e é o solvente universal. Sem água, a vida na Terra seria impossível. Além de usá-la para as suas funções vitais, como todos os outros seres vivos, os humanos utilizam os recursos hídricos para a produção de energia, de alimentos, para a navegação, desenvolvimento industrial, agrícola e econômico. Veja o que ele utiliza ali, além, então ele está acrescentando informação, tá bom? Vamos continuar nosso texto. Entretanto, 97% da água do planeta Terra está nos oceanos e não pode ser utilizada para irrigação, uso doméstico ou para beber. Os 3% restantes têm cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos de volume, sendo que, em grande parte, está congelada na Antártida ou na Groenlândia. Então, na verdade, somente 10 quilômetros cúbicos, ou seja, 0,3% do total de recursos de água doce do planeta está disponível nos lagos, rios, embaixo da terra. 100 mil quilômetros, né? Isso, 100 mil quilômetros, né? Veja aí que ele está falando, que, na verdade, quanto é que vai ter a nossa água ali, né? Somente 100 mil, o que representa 0,3% do total, né? Que está onde é que a gente pode verificar? Nos lagos, rios, embaixo da terra, e pode ser utilizado pelas pessoas. Muito bem, vamos continuar no nosso texto. Vejam quantos organizadores estão sendo destacados aí, gente. A dependência dos recursos hídricos aumenta em todo o mundo, afetando especialmente as regiões onde a disponibilidade de água varia muito durante o ano e nas regiões áridas. Também tem gerado grandes alterações nos ciclos hidrológicos regionais. Por exemplo, a construção de barreiras aumenta a taxa de evaporação. Já a construção de canais para distribuição produz desequilíbrio no balanço hídrico. Enquanto a retirada de água para irrigação em excesso diminui o volume dos rios e dos lagos.
Igualmente importante, o grau de urbanização interfere na drenagem e aumenta o escoamento superficial, diminuindo a capacidade de reserva de água na superfície e nos aquíferos. Tantas alterações têm consequências ecológicas, econômicas, sociais e na saúde humana. Certo, gente? Então, olha só o nosso texto, ele trouxe vários elementos. Quando ele utiliza assim, além de, ele está acrescentando uma ideia de adição. Como eu falei para vocês, acrescenta informação. Quando ele fala, como todos os outros seres vivos, ele está introduzindo um universo discursivo. Entretanto, está mostrando o quê? Uma oposição, uma ressalva. Então, conclusão ali no nosso texto. Ou seja, mostra uma reformulação, o também. A adição, por exemplo, a gente viu que então vai dar o quê? Vai exemplificar o já, sequência textual. Quando a gente utiliza, na verdade, é uma confirmação, tá? E quando a gente utiliza especialmente e igualmente, nós estamos ali indicando um modo, um advérbio de modo, certo? Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa aula de organizadores textuais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.